a quem interessa, a que grupo interessa a desinformação a respeito desses seres que se prolonga, né? Eu tenho 58 anos e sempre tem esse sensacionalismo. Existe, não existe? Agora tem aparecido mais informações a respeito disso, ou tem informações oficiais. Mas olhando por esses últimos 50, 60 anos, sempre foi escondido, né? Não há evidências. A quem interessa? Qual que é o objetivo disso? Olha, eu vou ter que demorar um pouco para responder a sua pergunta, mas são os grupos de poder por trás dos governos. Kennedy morreu em 1963. Pela lei dos Estados Unidos, em 1993, as informações sobre o assassinato de Kennedy eram para ter sido liberadas. Não foram. Prorrogaram por mais 30 anos. Agora, em 2023, faz 60 anos que Kennedy morreu. O Congresso americano, ao invés de liberar, de novo, foi prorrogado. Aí você se pergunta, quem matou Kennedy já morreu há muito tempo. Mas qual é a questão aqui? É de deter a informação, deter o conhecimento para manipular. Então, qual é a história por trás? É muito simples. Harry Truman assumiu em 1945 o governo dos Estados Unidos, na época da Segunda Guerra, e na época de Truman ocorreram 3 problemas terríveis. Entre 45 e 52, estou falando 1945, 1952, no século passado, vários problemas da Segunda Guerra Mundial que Roosevelt e ele, Truman, tinham como presidente dos Estados Unidos, tiveram que enfrentar, é porque eles enfrentaram inimigos que não sabiam quem eram, os tais OVNIs ou UFOs, objetos voadores. Segundo, em 1947, durante o governo de Truman, houve um incidente de Roswell, uma queda de um UFO na cidade de Roswell, no Novo México, que hoje se sabe que de fato caiu. Ninguém tem mais dúvida. O próprio governo, entre aspas, já não nega. E o pior, em 1952, teve uma revoada de UFO sobre Washington. Então, Truman, como presidente dos Estados Unidos, na época ele não mentiu, ele admitiu a questão e criou um grupo de 12 estudiosos chamados os 12 Majestics, os 12 Majestosos. Eisenhower, quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, em 1953, tem o famoso desaparecimento de 3 dias de Eisenhower, em 1954, quando a imprensa toda seguiu, ele ficou num hotel na cidade dos Estados Unidos, e a imprensa ficou cercando o hotel, ele apareceu de manhã, deu tchau para todo mundo e sumiu. E apareceu 4 dias depois em Washington. O que é que hoje se sabe? Que ele foi se encontrar na base de Edwards com seres de outro planeta, foi um encontro físico, e que desse encontro, inclusive, participou até núncio apostólico do Vaticano. Então, assim, Eisenhower, ele teria tido um contato com esses seres e com esses 12 majestosos, mas qual o problema? Quando Kennedy assumiu a presidência, e aqui já estou próximo a concluir a resposta, em 1961, Kennedy começou a empombar com o fato de que esses 12 majestosos mandavam mais do que ele, presidente. E Kennedy, devido ao problema que teve com Nikita Khrushchev, que era o primeiro-ministro da União Soviética, de quase levar o mundo à guerra devido ao problema lá de Cuba, da instalação dos mísseis da Rússia, melhor dizendo, da União Soviética em Cuba, Kennedy propôs o quê ao governo da União Soviética? Criar um instituto comum, 6 cientistas dos Estados Unidos, 6 cientistas da União Soviética, para juntos essa comissão acompanhar qualquer caso que fosse detectado em radar de coisas voadoras que nem Estados Unidos sabia o que era e nem a União Soviética sabia o que era. E Kennedy começou a escolher o nome das pessoas que ele iria nomear para essa comissão. Um mês antes dele assinar, de ter esse convênio assinado com a União Soviética, quando ele já tinha escolhido os nomes, a turma dos 12 majestosos, quando viu que nenhum deles estava entre os nomes que ele havia escolhido,
Simplesmente ele foi assassinado. Então, o sistema é bruto. O sistema é brutal. Então, Bill Clinton, Obama, Nixon, esses caras todos, Trump, nas loucuras dele, disse um ano atrás, extraterrestre existe. Trump já disse. Então, assim, nem o Clinton disse, olha, eu prometi informar vocês, mas há alguém no governo que manda mais do que eu, presidente, eu não posso falar sobre isso. Ele não me responde. Bill Clinton disse isso, está gravado. Então, assim, respondendo a sua pergunta, a quem interessa manter a humanidade absolutamente ignorante em relação a isso? A essas forças que lá atrás assinaram, ou melhor dizendo, contraíram algum tipo de pacto com essas figuras, e isso começa no âmbito do nazismo. Eu fui ufólogo a minha vida inteira, estudei tudo isso. Aos 17 anos, eu fundei o Centro de Estudo de Pesquisas Ufológicas do Rio Grande do Norte. Olha só, o nome é importante para danado, mas era eu e meu Fusquinha. Então, assim, esses caras, até hoje, eles vão morrendo, mas os 12 majestosos continuam. E outros grupos de poder, eles têm certeza que a humanidade não tem a menor condição de lidar com esse tipo de notícia. Claro que não tem, mas porque foi condicionada a não ter. Só que agora a coisa está vindo e não há quem controle. Bom, está claro que existem seres extraterrestres. Ok, fato, isso é um fato. Aqui, na concepção didática bem explicada do meu convidado Jean Vauelan. E também entendemos que tem um sistema bruto, um sistema de bastidores que controla algumas autoridades mundiais. A pergunta é, esses seres extraterrestres, eles não têm poder para limpar o tabuleiro e se apresentarem? Em tese, sim. E em tese é isso que nos livros eu tenho dito, que haverá um deadline, segundo o que eles disseram. Eles quem? Alguns desses seres, tá? Que até um certo ponto isso vai ser dado uma oportunidade, blá, 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 da humanidade por si mesma tratar do assunto, mas há um limite aí, e esse limite é exatamente aquilo que foi profetizado por todas as religiões do passado. Os muçulmanos esperam a vinda de Mahdi, os hindus esperam a vinda do Avatar Kalki, os judeus esperam a vinda de Malkuth, que é a 10ª Sefirá da árvore da vida da Kabbalah, ou a vinda do Messias, já que eles não acreditam que Jesus foi o Messias. Mas os cristãos que admitem que Jesus foi o Messias esperam a segunda vinda de Cristo, ou de Rockman, ou Sofia. Ou seja, se você olhar na ancestralidade por trás de todas as culturas religiosas, os dogões da África, os Hopis norte-americanos, todos eles falam que virá alguém de fora capitaneando essa espécie de primeiro contato dos humanos que estavam isolados até então. E por isso que o primeiro livro que eu lancei em 1996, o nome é Reintegração Cósmica, que é exatamente a explicação que eu lhe dei da terceira onda, né? Que a Terra estava isolada do cosmos e que agora está sendo reintegrada à convivência com o cosmos. Qual é a bronca? A bronca é que extraterrestre, nos termos das definições que eu parto, e só são minhas, não tem importância nenhuma, seriam seres desse nosso universo, biológicos, tipo nós. Mas há um universo vizinho. O nosso universo é composto de matéria, e a antimatéria, que lá no instante do Big Bang desapareceu, que os cientistas dizem que não sabem para onde essa antimatéria foi, mas os próprios cientistas hoje admitem abertamente que há um universo antimaterial vizinho nosso. Aí, na hora que você une isso ao mito do ovo cósmico, presente em todas as mitologias da antiguidade, digamos, mitologia chinesa, no início não existia nada e surgiu um ovo cósmico. Desse ovo cósmico saíram 3 coisas: o Yin, o Yang e Panku, o criador caído do Yang, ou seja, 2 universos e o criador caído em um dos 2. A mitologia ariana hindu diz, no início não existia nada, surgiu Anda, ou seja, um ovo, Brahmananda, Anda.
ovo de Brahma. Aí esse ovo quebrou, surgiram 3 coisas. Que coisas são? 2 locas e o criador Brahma caído em um deles. Por isso que se chama-se Brahma Loka e Buloka, o nome desses 2 universos. Ou seja, se você olhar, e eu já estudei mais de 100 mitologias, nas principais há um mito do ovo cósmico, que fala que lá atrás surgiram 2 universos. E as mitologias falam o quê? Que houve portais abertos entre esses 2 universos e que fecharam recentemente, mas até então seres desse universo vizinho moravam aqui na Terra. Aí quando você vê a mitologia grega em que Zeus transava com humanas e nasciam seres semidivinos, nós estamos falando num outro tipo de ser que não é humano e não é extraterrestre, na definição que eu faço, é extrafísico. Ou seja, além de não ser da Terra, também não é físico, é desse universo vizinho. Então, a reintegração que nós humanos estamos tendo não é só com seres que pegam a navezinha e vêm para desse universo e vêm para a Terra. Seriam seres também do universo vizinho que, através de tecnologia de portais, vêm de lá para cá. E os próprios caras do Pentágono que falaram recentemente aí na audiência que houve no Congresso americano, todos eles falaram em seres multidimensionais. Olha o tamanho da broca. Se isso tudo for verdade, nós, humanos, fomos, ao longo dos últimos anos, mantidos na ignorância. Se você me permite, só concluir um outro aspecto, por que Nixon sofreu impeachment? Todos nós dizemos, Nixon foi alguém que resolveu colocar umas escutas lá no prédio onde estava havendo a convenção do Partido Democrata. Mas olha, Nixon, ele bebeu o que não devia e tentou falar para um amigo dele, olha, ser extraterrestre existe. Aí o amigo dele, que era um comediante na época, dizia, você é presidente dos Estados Unidos, mas você não pode provar isso. Aí ficou provocando o Nixon. E Nixon botou o cara no carro dele e foi a assim, Homestead, mandou abrir e mostrou a esse amigo dele os corpos de 2 seres extraterrestres mortos lá dentro. Esse amigo dele abriu a boca no outro dia. Foi notícia de jornal e tudo. E, meses depois, Nixon sofreu impeachment. Claro, pelo problema de Watergate. Será? Ou será que não foram os 12 majestosos que disseram esse cara não tem condição de ser presidente dos Estados Unidos, porque basta ele beber, ele sai falando o que não pode sobre os segredos. A gente já matou Kennedy lá atrás, não dá para matar outro agora. Nixon substituiu Lyndon Johnson, que era o vice-presidente de Kennedy, que já havia sido assassinado. Então, não deu para matar, aplica-se o impeachment. Ou seja, a leitura dos fatos, você é jornalista, você sabe a implicação que tem você fazer a leitura dos fatos, não é você acreditar nisso ou aquilo, é você fazer a leitura dos fatos, follow the money, como se diz, seguir o interesse maior da história, você diz, putz, o que é isso? Então sou eu que devolvo para você brincando. O que é isso, né, Fernando?